Fala galera, aqui é a professora Iglê, esse é o podcast Sons da Escola, um espaço de mundo de vivências das escolas, um lugar de escuta, de conversa, de troca de experiências, de saberes, daquilo que os professores vivem, sentem cotidianamente nas escolas. Nossa conversa de hoje é com o professor Juscelino Ferreira da Silva, ele que leciona matemática na escola Aristófanes Bezerra de Castro, que fica na comunidade Aliança com Deus, lá na Zona Norte, bem perto da reserva Adolfo Duque, ali próximo do MUSA, do Museu da Amazônia. Então eu trago aqui o Juscelino, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar então perguntando para ti sobre a tua caminhada, Juscelino. Como foi que você decidiu, se tornar um professor e de matemática? A princípio, essa semana passada, agora dia 18, eu completei 40 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos numa loja. Na minha família não tinha ninguém professor, nunca imaginei ser professor um dia. Aí, tanto que em Parintins tinha o curso de contabilidade e magistério. E na época surgiu o curso de administração, aí como desde 14 anos tomava conta da loja, então eu pensava em seguir nessa área de comércio. Quando eu fiz administração, eu estagiei na SEDUC. Aí quando eu estagiei na SEDUC, eu percebi que em termos de trabalho, numa cidade pequena como Parintins, onde tinha trabalho era saúde e educação, o comércio, geralmente, eles usam os jovens. Aí eu pensei, que quando eu não for mais jovem, eu não vou ter emprego no comércio, então ou vou ter que ter um comércio próprio, ou o caminho que me dê o futuro. Então, mesmo durante o curso de administração, eu conheci o professor Maurício, de matemática. Geralmente ele passava uns trabalhos que nós tínhamos que resolver as atividades, depois fazia a defesa do trabalho em provas, e geralmente eu resolvia para os meus colegas, no quadro, as questões. Aí, por causa disso, o professor Maurício me deu uma coleção de livros de matemática do ensino médio. Aí, no terceiro ano do ensino médio de administração, aí, no dia que eu fui fazer minha matrícula, um filho do dono do supermercado que ficava em frente da loja, ia se apresentar como professor. Aí ele perguntou, tu estuda aqui? Eu falei, estudo. Eu vim me matricular no terceiro ano. Ele falou, eu vou ter que ser professor de matemática. Pô, que legal. Aí ele falou assim, eu sou muito exigente, eu acho que tu não passa comigo. Eu respondi, eu passo com 10. Aí nessa conversa nossa, as duas, eu comecei a resolver o livro que o professor tinha me dado na loja que ficava em frente. Qualquer dúvida eu atravessava lá e ele me ajudava. Então sempre tem um professor que inspira, né? Isso é legal. O nome dele é Eduardo Façanha, conhecido como Macaxeira. Aí, então, depois que eu terminei a administração, aí eu fui para o magistério, já pensando em seguir já no magistério. Eu fiz o magistério, e logo que eu terminei o magistério, eu fui trabalhar no interior de Parintins. A secretária de Educação, na época, era conhecida. Ela foi na loja me convidar para trabalhar, que surgiu jogos e recreações no interior que precisava de professores. E como eu tinha acabado de me formar, ela me convidou a trabalhar no interior. Eu disse, eu vou com 2 cadeiras. Aí ela pegou, era cadeira, né? Aí ela pegou, me deu 2 cadeiras, eu fui para outra cadeira, nem tinha uma professora. Ela estava grávida, depois de 3 meses, ela ia sair de licença, eu já fiquei na sala com a professora. Ou seja, eu comecei dando geografia, história do Amazonas. No outro ano, a professora de português virou diretora. Aí, no magistério, eu tive um colega que ele pegava e estudava muita gramática. E, geralmente, nas provas, ele fazia eu perguntar dele. Eu perguntava dele e gravava a resposta dele. Então, quando eu assumi carga de português, que foi minha professora, tinha virado... Nossa, era um período que podia dar... Isso. Tinha virado era secretária de Educação. Ela foi na inauguração da escola, ela me chamou e falou, Dil, não vai gramaticar teus alunos. Mas eu fiz o contrário. Era o que eu sabia fazer, era gramaticar os alunos. Então, nesse ano, eu gramatiquei os alunos, e no ano seguinte, a professora que era outra professora que era de matemática virou diretora de outra escola. Aí eu fui para onde eu queria, que era matemática. E quando que tu iniciou, aí tu entrou para graduação, foste fazer um curso de matemática? Porque no interior, na época eu só tinha magistério. Eu pensava em fazer adicional, que era uma coisa maior do que magistério. Quando surgiu o PEFED. Ah, o PEFED. PEFED, isso. Aí foi na década de 90, finalzinho da década. A primeira turma foi de ciências. Como o secretário de Educação, na época, já era do interior, ele convidou os professores do interior. Eu fui para Parintins para fazer ciências. Aí surgiu a UEA. Na UEA, a inscrição era de graça. Aí, uns colegas, nós vamos ver quanto está. Aí eu peguei, me inscrevi para matemática e passei em primeiro lugar para matemática. Aí eu
Aí eu já fui para Parintins e comecei a estudar matemática. O maior prazer da vida para mim foi como nas férias, eu tenho uma disciplina que não teve numa época normal, física e matemática, e nas férias foi oferecido esse curso em dezembro. Como uma caixeira precisava viajar para Belém, porque o pai dele estava doente, e ele precisava ir para lá, praticamente para a despedida do pai dele. Aí o professor passou um seminário, eu e o mesmo colega meu, o Gledenilson, preparamos nossas aulas. Aí quando ele voltou, no dia que ele voltou, era um dia da nossa apresentação. Então eu fiquei responsável de vir a parte de uma caixeira. Aí então foi a maior emoção para mim, eu pegando e dando aula para o meu professor que me inspirou a estudar matemática. Ai, que legal, que emocionante. Aí ele pegou com isso, aí quando foi maior emoção ainda, ainda bem que no dia da apresentação eu fui primeiro de que ele, porque quando eu via ele pegar, explicar do jeito que eu expliquei, dando dica para ele falar, eu chorava lá atrás de emoção. Aí depois, com o passar dos tempos, em 2012, eu vim para cá, para Manaus, e comecei a trabalhar aqui em Manaus já em matemática, desde 2012. E aí como é que você vê então, dessa tua trajetória em torno, né? Você se tornou professor, fez a graduação em matemática, e aí agora a gente tem que continuar os estudos. Qual a importância, né, da formação continuada nesse teu processo de profissionalização? Eu gosto de me ter atualizado na minha profissão de professor. Não só como professor, mas como objetivo de vida. Desse modo, por exemplo, a formação continuada foi muito importante no processo de profissionalização de professor, de pessoa, porque eu acredito que vai me valorizar e deixar mais engajado e atualizado. Vai melhorar minhas práticas pedagógicas e a qualidade do ensino que eu vou oferecer para os meus alunos. Dil, fazer formação na escola te ajudou em quê e por quê? Formação na escola me ajudou muito nas minhas futuras práticas como professor. Isso porque me proporcionou importantes momentos de reflexão e de aprendizado, não de algo abstrato para mim, mas de algo concreto, pois as reflexões estavam diretamente ligadas à minha própria prática do cotidiano escolar na minha própria escola. Não refletiria e nem perceberia, por exemplo, de quando precisava de atenção dos meus alunos, eles estão desagitados, eu bato no quadro e assusto eles. Além disso, fornecer ferramentas significativas que irão contribuir para o desenvolvimento de competências que irão servir para o meu universo e currículo pessoal e profissional. Ter um assistente de docência te substituindo te ajudou também? Sim. Ter um assistente de docência me substituindo me ajudou. Por quê? Porque, a princípio, a formação na escola foi o principal motivo para me fazer a formação. Mas minha preocupação era, e meus alunos, por exemplo, ano passado até que não estava tanta cobrança como esse ano do SAEB, de ter uma sequência para ser trabalhada. Mas, mesmo assim, eu gosto de cumprir o currículo escolar, que é cobrado da gente. E com a presença dos ADs nas escolas, facilitou muito, por causa que eu preparava minhas aulas, formei um grupo com os ADs da escola, formei um grupo que antecipava o conteúdo para eles para poder, porque nas primeiras aulas que aconteceu, eles chegavam lá, aí a gente ficava meio desconversado, porque eu passava um conteúdo em cima da hora para eles, como é que eles iam fazer trabalhar com os alunos. Eu, preocupado já, formei um grupo com os ADs, com meus ADs de matemática, antecipava para ele o que ia ser trabalhado, perguntava se eles tinham alguma coisa nova para ser trabalhado com os alunos, se eles tivessem, eu deixava por conta deles, mas se não, eu pegava e antecipava o conteúdo que eles deveriam trabalhar com meus alunos. Aí ficava muito prático. Tinha tempo de se preparar, né? Isso, eles tinham tempo de se preparar. Porque eles vão com aquela ideia de ressignificar sempre, né? Você desenvolveu o projeto de aprendizagem, a escola fez de forma, né, coletiva. O que esses projetos de aprendizagem te ensinou como professor? Os projetos de aprendizagem nos ensinaram algo maravilhoso, por exemplo. Foi um momento de colocar em prática as reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem pensado e escolhido por todos os participantes lá da pós-graduação em gestão de projeto e formação docente, num recorte de educação inclusiva, do planejamento, na tentativa de evidenciar que nem tudo é somente o conteúdo do currículo e que outros aspectos também podem ser e devem ser inseridos na educação dos nossos alunos. E como foi a participação dos alunos? Foi importante para vocês? Muito importante. Foi um momento no qual foi possível, por exemplo, junto com os colegas de outras disciplinas, participar da solução de um problema que nos inquietava, que era, a gente não achava tempo para resolver. Era uma lixeira lá na esquina da escola. Envolvemos diversas disciplinas, português, geografia, e despertou nos alunos o interesse pelas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Discutimos soluções com nossos estudantes e com pessoas especializadas na questão. Jorge de Paz foi lá dar um curso. A gente sensibilizou a comunidade escolar para os cuidados com a escola e a comunidade no entorno. Para nós, os professores em formação, foi um momento de vivenciar o projeto de aprendizagem
em todos os seus passos. E tudo foi aprendizado para mim. Só tenho a agradecer por ter vivenciado essa experiência. Que legal. E me diz o que é mais, como professor que está aí há quase 40 anos dando aula por aí pelo mundo, né? Como você colocou. O que é mais desafiante para ti? Atualmente, um dos principais desafios no desenvolvimento desse trabalho docente é o de conseguir lidar com um público cada vez mais conectado no ambiente virtual. Isso porque existe educador, novas habilidades, para conseguir dinamizar o processo de aprendizagem em sala de aula. É também, por exemplo, desafiante lidar com diferentes tipos de alunos. No entanto, o desafio maior que acontece a cada surgimento de novas tecnologias são metodologias de aprendizagem que precisam ser adaptadas ao cenário em que os alunos sabem das notícias, dos conteúdos de forma online e a qualquer momento basta ter um smartphone na mão com acesso à internet para, com isso, então, as novas gerações, eles tendem a perder o interesse muito rápido pelos estudos se a gente não prender a atenção dele no conteúdo da disciplina. Então é necessário tentar diversificar a história de ensinamento, né, de aprendizagem, usando também as tecnologias junto com eles. O uso das tecnologias é um desafio para vocês, Exatamente. Então. Na escola, o que te dá mais prazer? Muitas coisas me dão prazer na escola. Ser desafiado, por exemplo, me desperta prazer em aceitar desafio, qualquer desafio. O novo desafio do trabalho docente é que me motiva a cada dia a ir em busca de novas formas de ensinar. Dessa forma, indo em busca de novas maneiras de prender a atenção dos meus alunos, e vou inserindo tecnologia nas minhas aulas. Mas eu vou listar algumas coisas que me dão muito prazer na escola. Ficar com adolescentes e jovens todos os dias me faz sentir jovem, me garante o repertório de vocabulário, moda, música, tudo atualizado. Faz diferença na vida dos meus alunos, pois sei de vários ex-alunos que guardaram minhas palavras e levaram para a sua vida. Hoje, por exemplo, eu tenho alunos que são mestres em matemática que trabalham na UEA, trabalham na UFAM. Nenhum dia é igual também. A gente não tem como reclamar de tédio do trabalho. Eu estou constantemente aprendendo novas habilidades. Comecei dando aula de matemática, mas agora eu já sei também fazer festa, criar mapas conceituais. E o que te deixa mais triste nas escolas? O que me deixa mais triste na escola? Existem vários fatores que me deixam triste na escola. Entre eles, a pressão por resultado e a cobrança por notas melhores, em especial esse ano, por exemplo. A pressão pelo resultado do SAEP, muita pressão da CBS. Algumas vezes, principalmente depois da polarização, por exemplo, a falta de respeito, educação e boas maneiras na convivência dos nossos próprios colegas. Outra coisa também é a dificuldade de conviver com as emoções dos alunos e a nossa mesmo. Por exemplo, geralmente a crise de saúde mental que atinge alunos, atinge nós professores, principalmente depois da pandemia. Ainda tem muito problema de saúde mental, que eu acredito que o poder público deveria procurar maneiras de tentar ajudar, não só os alunos, também professores que têm muitos problemas de saúde mental. O futuro, o que tu deseja do futuro para a educação? Eu, professor de matemática, que acredito na educação como fonte transformadora do ser humano, no meu perfil, eu vou falar de 3 desejos para o futuro da educação. Desejo uma educação de qualidade, equidade, que garanta o direito de estudar a todos. Eu desejo uma escola mais dinâmica, flexível, que acompanhe as transformações do mundo e as demandas da sociedade. Desejo também que, por exemplo, os meus alunos sejam críticos, criativos, éticos e solidários, ao ponto de fazer boas escolhas e, de repente, transformar alguma coisa no mundo deles, pelo menos. Muito obrigada, Gil. Foi muito legal te ouvir, conversar contigo. Te desejo sucesso aí nessa tua continuidade dos estudos pós-graduados, né, da formação continuada. Obrigado. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um podcast. Até mais.